Meus amados, boa noite a todos, paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos, com a graça, com a misericórdia de Deus, para mais uma noite de estudo da Palavra de Deus, irmãos. Mais uma noite em que também nós vamos louvar, adorar e bendizer a este nosso Deus que vive e reina pelos séculos dos séculos. Queria convidar os irmãos até a se colocar de pé. Você que está aí na casa, você que está até mesmo assistindo online esse culto dessa noite, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, se inscreva. À sua direita aí está um sininho para você poder também clicar nesse sininho aí e depois compartilha com as pessoas para que elas também sejam abençoadas. Igreja, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gálatas. Gálatas é uma das epístolas do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo de número 5, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1 é exatamente o tema desta noite, que nós já queremos iniciar lendo o que hoje certamente Deus vai falar conosco nesta ministração. Gálatas capítulo 5, versículo 1, está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Antes de nós meditarmos nesta palavra, nós vamos também louvar, adorar o nome do nosso Deus com a nossa irmã Michele. Mas eu queria convidar para agora juntos, nós igreja, fazermos a nossa oração ao Senhor nosso Deus, entregar a Ele a nossa vida, a direção desse culto, desse estudo nessa noite. Vamos orar. Abre mesmo seu coração, faz a sua entrega mesmo ao Senhor Deus. Peça para Ele nessa noite falar com você, que certamente Ele vai falar conosco segundo cada uma das nossas necessidades. Oremos. Amado Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, bendizer o Teu nome, Te agradecer, ó Deus, pois o Senhor, como nosso pastor, como nosso Deus, como nossa provisão, tem, Deus querido, nos sido diariamente um socorro bem presente. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos, ó Deus, entregar nas Tuas mãos a direção deste culto, pedindo, meu Deus, que o Senhor tenha total liberdade para falar ao nosso coração, para trazer, ó Deus, para cada um de nós conhecermos, ó Deus, plenamente a sua vontade. Pai, vem tocar nos Teus filhos, ó Deus. Vem, meu Senhor, ministrar o Teu querer para cada um de nós. Fazer, meu Senhor, com que cada vida sejamos todos abundantemente fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Pai, nesta noite, meu Deus, recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Recebe, meu Deus, a nossa adoração e fale, Pai, ao nosso coração para a glória, Deus, do Teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos, com a irmã Michele, adorar o Senhor com bastante alegria no seu coração. Às vezes nós nos sentimos assim como que tão distante. Já estamos acostumados, com aquela aproximação, os abraços, e agora, nesse tempo, isso não está nos sendo permitido, mas uma coisa é certa: o Senhor está conosco, e nós vamos adorá-lo
com liberdade. A Bíblia diz: aonde há o Espírito, ali há liberdade. Então adore o Senhor de todo o teu coração. Aleluia, glória a Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Em todo tempo render louvores ao Senhor, porque Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Que nada faça com que esqueçamos quão maravilhoso é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se renda à presença desse Deus tão maravilhoso. Aleluia. Se humilhe mesmo à presença desse Deus, Ele é digno. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais Te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso, aleluia, se entregue e entenda o que o Senhor tem contigo. Aleluia. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida, sem jamais Te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. O Senhor é nossa herança. Aleluia. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Oh Deus, a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor,
diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas valente no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Creia que o Senhor é real em sua vida, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. Oh, Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há mesmo que me render e te adorar. Tudo que há em mim, ofereça ao Senhor agora nessa hora. Eu quero te ofertar, oh Deus, mas ainda pouco sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, louve mesmo ao Senhor. Oh, não importa as circunstâncias, louva ao Senhor, aleluia. Adorarei somente a ti, Jesus. Louve, 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 aleluia. Te
Adore somente o nosso Deus, pois Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, ao nosso Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amados, eu queria convidar você para nós, neste momento, estarmos orando ao nosso Deus. Nós hoje não vamos estar ministrando sobre a oração, mas é do nosso conhecimento como povo de Deus, que nós devemos sempre estarmos, irmãos, em um espírito de oração e de adoração ao nosso Deus. Em qualquer circunstância da nossa vida, quer seja boa, quer seja ruim, a primeira coisa que precisamos fazer é orar, buscarmos uma direção de Deus, buscarmos o conselho do Senhor. Então eu queria convidar você, antes de nós meditarmos na palavra de Deus, que fizéssemos mais uma vez uma oração ao nosso Deus. O Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 13 e 14, Jesus nos fala, irmãos: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, antes mesmo de meditarmos aqui, eu queria que nessa noite você apresentasse a sua vida em oração a Deus, a sua família, o seu trabalho, os seus parentes. Precisamos orar, porque o nosso Deus, amado, Ele é Deus que ouve a oração. Então você aqui, se quiser levantar as suas mãos, levanta as suas mãos. Você aí que também está nessa noite, nesse dia, quem sabe você está vendo esse vídeo aí de dia, você também que está aí junto conosco, faz um momento de oração agora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ore ao Senhor. Pai, nós damos graças, Senhor, porque, meu Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, Pai. Senhor, nós te louvamos em o nome de Jesus, porque o Senhor Deus tem o seu povo, meu Deus querido, ovelhas do seu pastoreio, um povo a quem o Senhor Pai designou para que fôssemos o sol da terra, a luz do mundo. Ergue, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, as suas mãos, ó Deus, em favor, Pai querido, da nossa nação, em favor, ó meu Deus, desta sua igreja, que clama, meu Deus, que intercedem, em o nome de Jesus, ó Pai, em favor das famílias da terra. Venha abençoar cada família, meu Deus. Senhor, dai, Deus, hoje, Pai, Senhor, o suprimento para aqueles que estão em falta. É esta mãe que clama, meu Deus, é este pai, meu Senhor, que chegam diante do Senhor em favor dos seus filhos, em favor, ó Deus querido, até mesmo das suas próprias vidas, ó Pai. Só o Senhor é a resposta, o socorro bem presente, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, venha abençoar a nossa nação, abençoar, ó meu Deus querido, nosso governo, trazendo assim, ó Deus, para cada uma, Pai, destas pessoas que hoje clamam ao Senhor, meu Deus, uma resposta, uma direção, a paz abundante do Senhor, ó Deus. Pai querido, nós hoje precisamos ouvir, ó Deus, a sua voz. Fale conosco, meu Deus, ensina-nos, ó Deus, a tua vontade, para a glória, Deus, do teu nome, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Querido, eu já queria também convidar você para abrir
a sua Bíblia, nós já fizemos a leitura aqui desse versículo da palavra de Deus de Gálatas, capítulo 5, mas nós vamos novamente estarmos lendo Gálatas, capítulo de número 5, e vamos iniciar fazendo a leitura primeiramente desse versículo, aonde com certeza Deus, Ele tem coisas riquíssimas para falar ao nosso coração. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E assim nos diz, irmãos, a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém? Pode tomar o seu assento, preparar o seu coração naquilo que hoje Deus quer falar conosco. Irmãos, nós fizemos até uma pequena chamada para esta mensagem desta noite, para esse tema que nós até trouxemos para essa mensagem: libertos para a liberdade. Quando nós vemos o apóstolo Paulo, principalmente nesse capítulo 5, ele vem mostrar exatamente para esta igreja e também para nós o porquê Deus, Ele enviou o seu Filho para poder nos libertar. Nós somos libertos para podermos ter liberdade. Há um equívoco muito grande, muitas vezes, quando algumas pessoas, elas chegam até, irmãos, a pensar que ela entregar a vida dela para Jesus é ela ser privada da liberdade. Mas quando vemos a palavra de Deus falar conosco, na verdade, quem não entrega a sua vida para Jesus, quem não dá a direção da sua vida para que Deus possa direcioná-lo, é esta pessoa que não tem liberdade. É esta pessoa que está em uma escravidão. Essa pessoa, ela está vivendo sem até mesmo ao menos poder se dirigir naquilo que ela sabe que ela tem por necessidade. O homem sem Cristo, ele é escravo. Às vezes pode parecer um pouco meio até incompreensível quando se diz uma pessoa sem Jesus, ela ser escrava. Certa vez, a palavra de Deus nos mostra no Evangelho segundo João, capítulo 8, Jesus falando aos judeus que haviam crido nele, diz a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, no versículo 31, Jesus, ele falou para aqueles judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos. E no versículo 32, Jesus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles judeus, eles na verdade não compreenderam o que Jesus estava falando para eles. E eles então responderam para Jesus: nós somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como diz tu, sereis liberto? E a palavra de Deus mostra que Jesus então a eles disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Irmãos, como estes judeus, também muitas pessoas, elas por si mesmas, não sabem até do que Jesus mostra na palavra, desta necessidade do ser humano ser liberto. Todos, sem exceção, desde que ele venha a nascer, ele tem por necessidade ser liberto.
é ele ser liberto do pecado, como Jesus falou. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E quem pode dizer, irmãos, que nunca foi escravo, principalmente escravo do pecado? Por isso muitas pessoas, elas até mesmo julgam errado. Seguir a Jesus, entregar a vida para o Senhor Jesus, algumas pessoas falam, não, eu vou ser privado de coisas. Eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder fazer mais aquilo, não vou poder ir em determinados lugares. Não, muito pelo contrário. Algumas pessoas, na verdade, elas fazem determinadas coisas, elas vivem até determinadas situações, é porque elas não conseguem viver uma outra realidade, são escravas daquela situação. Uma pessoa, muitas vezes, famílias inteiras, esforçam, trabalham e tentam de maneiras diferentes, para que alguém até na família, ou a própria pessoa, para ela se ver livre de um vício. E ela, no entanto, não consegue sair daquela situação, porque ela é escrava daquela situação. Ela precisa então ser liberta desta situação. Mentira, quantas vezes a pessoa, ela até mesmo, ela tem por prática a mentira, ela é escrava da mentira. Não tem a necessidade para mentir, mas ela mente. Às vezes até, a pessoa quando ela olha para dentro de si mesma, e ela vai então reconhecer que todos, sem exceção, ele precisa desta libertação, a libertação de algo que aprisiona a mente, o coração desta pessoa. Quando vemos, irmãos, o Evangelho segundo Lucas, eu queria que você até tivesse essa liberdade também, para você poder ir lá, para nós lermos juntos, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4, nós vamos exatamente ver como que há 700 anos atrás, através do profeta Isaías, o Senhor, o nosso Deus, já fazia a promessa de que o libertador, que é exatamente o Senhor Jesus, ele viria para poder libertar a humanidade. Libertar a humanidade daquilo que cada um carrega consigo, que é exatamente a prisão no pecado, irmãos. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 21, veja bem o que está escrito, irmãos. A Bíblia diz, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Há 700 anos atrás, Isaías, ele já havia profetizado que isto um dia aconteceria. E chegou
então o momento do cumprimento. Jesus, ele vai na sinagoga, na cidade de Nazaré, é entregue a ele ali o livro para ele poder ler, como era costume. Ele abre o livro e ele vai ler exatamente, irmãos, ali aonde está Isaías 61, do versículo, e ele fala: hoje se cumpriu esta profecia. Por meio dele, Jesus, ele vem então mostrar que chegou o tempo do homem ser liberto. Quem era o libertador? Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Amado, quando nós vemos a pessoa, ela vivendo em prisões, a pessoa, ela vivendo até mesmo contrária daquilo que é a vontade de Deus, esta pessoa, ela não tem paz, irmãos. Ela não tem paz. Hoje mesmo, na chamada que nós fizemos antes, nós fizemos ali algumas perguntas, e até mesmo para podermos fazer avaliações. Qual o caminho que você tem escolhido? É uma das perguntas. Qual é o caminho que nós temos escolhido? E sempre que nós escolhemos um caminho, nós sabemos que vamos chegar a algum lugar. Quando escolhemos o caminho que nós vamos seguir, sabemos que lá no final existe uma resposta pela nossa escolha, pela nossa decisão. E aí essa pergunta, ela chama outra pergunta: onde suas decisões têm te levado? Aonde as nossas decisões estão nos levando? As nossas decisões, irmãos, elas podem levar a pessoa a ter paz, como podem também levar a pessoa a ter angústia do coração, aflições. As nossas escolhas, as nossas decisões, o caminho que nós temos procurado seguir por ele, pode levar a pessoa ao sucesso, mas pode levar a pessoa também ao fracasso. Pode levar a pessoa a ela ser feliz, mas também pode levar a pessoa a ser infeliz. E dentro de tudo isso, nós então olhamos, irmãos, que nós precisamos ser livre, vivermos livre, para podermos de uma certa forma termos em nós a vida de Deus se manifestar. E nesse manifestar da vida de Deus em nós, é que nós vamos ser livres para podermos adorar o Senhor, louvarmos o Senhor e bendizermos o Senhor, o nosso Deus. Quando vemos esse versículo que nós acabamos de ler, vem mostrar exatamente que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Foi para a liberdade, é para nós sermos, irmãos, livres. Quando fala de liberdade, nós então, irmãos, entendemos que a pessoa, ela é livre para ela poder escolher. Um escravo, ele não tem escolha. Um escravo, as suas decisões é uma só, é obedecer o seu Senhor. E quando nós então, irmãos, vemos uma pessoa escrava de algum vício, escrava até mesmo de algum sistema de vida, de decisões erradas, essa pessoa em si, ela vai direcionar a sua vida a uma vida de tristeza, porque ela está presa naquilo. E eu acredito que você já viu pessoas que rejeitam Jesus, porque ela pensa que aceitar Jesus é perder a liberdade. Algumas pessoas, ela até mesmo não sabe que na verdade sem Jesus é que a pessoa está presa. Ela é cativa da sua própria vontade.
ela é escrava das suas próprias decisões. E quando vemos então Jesus dizendo: hoje se cumpriu essa profecia que acabais de ouvir, exatamente, irmãos, o evangelista Lucas mostra que o Senhor Jesus, quando ele ali então lê aquele livro o qual falava da profecia do profeta Isaías, chegou um momento em que ele, Jesus, estava no seu ministério mostrando ao conhecimento da humanidade, como até hoje é necessário o nosso conhecimento, de que o ser humano, ele precisa ser liberto para ele poder adorar o Senhor, o nosso Deus. Amém, irmão? Ser livre para adorar o Senhor. Você vê muitas pessoas presas até mesmo naquilo que a está destruindo, que está acabando com a sua própria vida. Essa pessoa, ela tem vontade de seguir o Senhor Jesus, ela até se esforça. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. A palavra do Senhor, ela nos faz exatamente olharmos e vermos que muitas pessoas não estão servindo ao Senhor nosso Deus, porque ela está presa em alguma coisa que a leva tão somente a tomar decisões erradas, a viver uma vida errada. Essa pessoa precisa de libertação, e coisas materiais não vai libertar essa pessoa. Essa pessoa, é só o sangue de Jesus, irmãos, é quem pode libertá-la. Você que já entregou sua vida para Jesus, você que já deixou o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração e te fazer ver que a vida passada, a vida a qual antes era vivida, era caminhos de morte, e hoje você é livre. Você deve continuamente louvar e adorar o Senhor, agradecer o Senhor, bendizer o nome do Senhor, o nosso Deus, e em gratidão ao Senhor Deus, levar o Evangelho para muitos outros que estão presos, estão cativos, estão sem conhecer a verdade de Deus em Cristo Jesus. Foi para a liberdade que o Senhor, Ele nos libertou. Quando você olha, você vê, para falarmos sobre liberdade, o que é a liberdade? É poder para fazer ou deixar de fazer. É a pessoa ser livre, ela poder escolher realmente se ela faz ou ela não faz. A Bíblia nos mostra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A liberdade é a pessoa, ela saber escolher o que ela faz e o que ela não faz, mesmo ela tendo consciência que todas as coisas lhe são lícitas, mas ela não vai se deixar dominar por aquela a qual é uma arma até maligna para destruir a sua vida. Ela não se deixa dominar por essas coisas, irmãos, porque ela é livre. Uma pessoa, por exemplo, não livre, ela toma até conhecimento dos médicos que ela não pode às vezes ingerir álcool, ela tem que se distanciar do tabaco, ela não vai poder mais, de uma certa forma, fazer algumas coisas que ela até, no entanto, tinha por prática de fazer. E às vezes ela recebe até mesmo uma palavra de alerta dizendo para ela: se você fizer isso, se você não parar com isso, você vai morrer.
E a pessoa, ela toma consciência, ela chega até a dizer para os outros, e ela diz para ela mesma: eu agora preciso parar com isso, porque se eu não parar, eu vou morrer. E ela, no entanto, fica ali algum tempo com muito esforço, até ausente da prática daquilo, mas de repente ela se vê novamente presa naquilo. Ela precisa ser liberta. E essa libertação é o operar de Deus na vida da pessoa por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Algumas pessoas, elas vêm para o Senhor, irmãos, começam a caminhada dela com o Senhor, e elas então procuram até quem vai até apoiá-la, porque em algumas áreas ela ainda não conseguiu se ver liberta, e então ela até diz, fala, não, mas não tem problema, isso aí não está de uma certa maneira me levando a errar tanto. Mas a verdade é uma só, irmão. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a libertação que Jesus traz para a vida de uma pessoa é a libertação daquilo que está escravizando a pessoa. Alguns são até escravos sexualmente, irmão. E quando vemos, amada, a pessoa, ela ser escrava de algum sistema, escrava de alguma coisa, aquilo que se torna o Senhor da vida dela, vai fazer com que ela tome sempre decisões erradas, decisões prejudiciais. E quando Paulo fala para a igreja de Gálatas, e também o Espírito de Deus fala para nós, que foi para a liberdade que Jesus, Ele nos libertou, mostra exatamente, irmãos, que esta liberdade que nós recebemos ela pela graça de Deus, é uma liberdade para nós escolhermos o caminho da vida, escolhermos o caminho de adoração ao nosso Deus, o caminho exatamente da vida, de ser um bom marido, ser bons filhos, ser uma excelente esposa, mãe, porque a pessoa agora em Cristo Jesus, ela liberta, ela não vai precisar mais se ver escrava de determinadas situações que a tirava das decisões as quais ela até mesmo queria tomar para o lado bem, mas ela sempre tomava para o lado errado. A pessoa escrava de qualquer coisa, irmãos, ela vai fazer aquilo que aquela escravidão está subjugando aquela pessoa. Mas como nós lemos a palavra de Deus, por isso que todo ser humano precisa de Jesus. É necessário anunciar o Evangelho a toda criatura, para que esta criatura, ela se torne filho de Deus, adoradora do Senhor. A pessoa se torne exatamente alguém, irmãos, que ela tem prazer em estar na presença do nosso Deus. Quando a Bíblia fala em sermos libertos, é exatamente sairmos da desobediência ao Senhor e virmos para a obediência ao Senhor do nosso Deus. A Bíblia mostra a natureza humana, a natureza a qual ela escraviza a pessoa, de uma maneira, irmãos, quer ver, você pode ler também comigo aí, que é muito importante hoje, nós podemos olhar e vermos aí, porque muitas das vezes, quando fala na libertação, as pessoas tão somente, irmãos, elas voltam os seus olhos, voltam a sua vida a pensar no inimigo, e ela esquece que na verdade a maior guerra dela está dentro dela, está na vontade dela. A maior guerra dela, muitas das vezes, está nas decisões erradas dela. Muitas vezes, irmãos, o maior erro da pessoa está exatamente em ela ser, às vezes, até uma pessoa avarenta. E ela, dentro da sua avareza, ela não tem tempo para ela poder adorar a Deus.
Se entregar a Deus, ela é escrava às vezes da própria avareza. O tempo para ela é tão somente voltado para buscar as coisas deste mundo, as coisas materiais. Ao passo que a Bíblia nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você olhar, você vai ver em Romanos capítulo 7, quando o apóstolo Paulo, ele vem mostrar, irmãos, a realidade da natureza. E essa natureza aqui é a natureza de todos, todos, sem exceção, todos precisam ser libertos desta natureza. Veja bem para você ver, Romanos 7,14, o que a palavra de Deus nos fala? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que quer dizer é que o pecado comprou a humanidade. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Com a queda de Adão e Eva, irmãos, todo ser humano, ele é vendido à escravidão do pecado. Ele se torna escravo do pecado. O pecado tem autoridade sobre esta pessoa. A razão esta que a pessoa precisa de Jesus. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Mas para que o pecado ele não seja mais o Senhor na vida de uma pessoa, é porque essa pessoa entregou sua vida para Jesus. E Jesus então passou a ser o Senhor da vida dela. E Jesus liberta a pessoa dessa escravidão para a pessoa ter liberdade. Liberdade, quando você vence barreiras e vem adorar o Senhor, é porque você é livre. Quantos momentos da sua vida, às vezes você está até trabalhando, ou você está tendo uma viagem, ou você vem no culto e chega uma determinada hora ali, você é envolvido pela Shekinah de Deus, ou até mesmo às vezes você está lá, minha irmã, na cozinha lá, fazendo a comida, ouvindo um louvor, e de repente você começa a sentir aquela glória de Deus, aquela presença de Deus na sua vida. É porque você é livre para adorar o Senhor. Você é livre. Você agora tem acesso ao Pai. E o Senhor Deus, Ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às vezes, você está trabalhando, fazendo alguma coisa, e como a palavra de Deus, ela nos fala em Romanos, capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes naquele momento você está ali ouvindo um louvor, e o Espírito Santo de Deus, Ele está intercedendo por você, e o Senhor vem e Ele te alcança, porque você é livre. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre em Cristo Jesus para poder entrar na presença do nosso Deus. Mas aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele vem falar da pessoa que ainda não é livre. Conforme nós vimos aqui esse versículo 14, ele mostrando, né? Eu vou ler novamente, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ao versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só, a pessoa, quando ela, irmãos, ela é escrava, ela ainda não é livre, ainda não foi liberta para ser livre para adorar o Senhor,
o bem que ela quer fazer, ela não consegue fazer, ela tem consciência do erro, ela tem consciência do pecado, mas sendo ela escrava, o bem que ela prefere fazer, ela não consegue fazer. O mal que ela não quer fazer é o que ela pratica, é o que ela faz. Olha bem para você ver aqui, ainda dando continuidade no versículo agora 17. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É por isso a necessidade de sermos libertos, para podermos, irmãos, ter a liberdade de andar com o Senhor, a liberdade para podermos adorar o Senhor. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, biblicamente você está preso, você está presa. Se a pessoa ainda não entregou o seu coração, o seu viver para Jesus, esta pessoa ela pode conhecer de Gênesis a Apocalipse a vontade de Deus, e ela até querer obedecer à vontade de Deus, mas ela na verdade vive a obedecer a si mesma. Aí está fazendo exatamente aquilo que ela acha, aquilo que ela quer, aquilo que ela julga. Muitas vezes Deus quer até usar a vida desta pessoa, irmão, quer fazer da vida dela algo maravilhoso, algo tremendo, mas a pessoa às vezes, ela lá dentro de si fala: não quero, o que eu quero é isso, o que eu gosto é isso, o que eu quero fazer é assim, assim e pronto. Ela não consegue ouvir a voz de Deus, e ela dificilmente vai decidir por aquilo que Deus já decidiu para ela. Ela vive muitas vezes decidindo em favor do seu eu, em favor do seu ego. E a vontade de Deus na vida dessa pessoa é secundária. A razão de Deus enviar o seu Filho Jesus, a necessidade que todo ser humano tem de ser livre, entregar a sua vida para Jesus. De outra forma, esta pessoa vai viver a vida toda e não vai poder adorar o Senhor, não vai ter como ela glorificar o Senhor, o nosso Deus, porque a velha natureza, ela não glorifica a Deus, ela não exalta a Deus, porque ela não quer conhecer a Deus, e ela não quer se subjugar à vontade de Deus. Por isso, a necessidade de nós, igreja, pregarmos o Evangelho, e de nós também, irmãos, recebermos no nosso coração diariamente a palavra de Deus, a instrução de Deus, e ministrar para as pessoas a bendita palavra de Deus, porque é a palavra que liberta, irmãos. As pessoas têm procurado libertação, até mesmo usando amuletos religiosos. São sugerido tantas coisas para que as pessoas usem aquilo, para que levem aquilo para dentro da casa, e através daquilo ali vai ter libertação, vai ter mudança, não é isso não. A Bíblia não fala isso. Isso é um engano, é uma mentira. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, ele nos alerta: cautelai-vos dos falsos profetas. É necessário, amado, vermos que a libertação, a vida com Deus, o único caminho que existe é por meio de Cristo, é por meio do Senhor Jesus Cristo, é por meio da libertação que Ele traz para nós sermos livres, para podermos adorar o Senhor, bendizer o nome do nosso Deus. As pessoas fazem muitas trocas, irmão, como se troca de roupa. As pessoas, elas
muitas vezes não buscam direção de Deus, não. Por si mesmo elas estão decidindo. Por isso a pergunta das suas decisões, da nossa decisão. Qual o caminho que nós estamos trilhando para a nossa vida? Tem que ser o caminho que o Espírito de Deus nos direcionar. Amém? Amém? Você deve adorar Deus porque você é livre. Você que já entregou sua vida para Jesus, você é livre. É igual, por exemplo, a pessoa ficou liberta, ela já entregou sua vida para o Senhor. Não importa se no passado essa pessoa fez uso de drogas, o tabaco e tantas outras coisas mais. Depois ela tem consciência que tudo é lícito, mas nem tudo convém. A pessoa então ela decide: eu não preciso disso mais. E isso não faz mais parte da minha vida, eu não tenho necessidade disso. Quem liberta é Jesus. Amém, irmão? É Jesus que liberta. É Ele que traz a transformação para a vida da pessoa. Se nós formos ver, irmãos, aqui ainda o livro de Salmo, o Salmo 146, do versículo 5 ao versículo 7, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Amém? O Senhor liberta os encarcerados. É Ele que dá pão ao que tem fome, o pão nosso de cada dia. É Ele que nos dá. Amém, irmão? É Ele que faz justiça, irmãos. A pessoa livre, ela nunca vai procurar fazer justiça com as suas próprias mãos. A pessoa, irmãos, quando ela é livre por Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela vai entregar para que Deus, Ele, o Senhor, faça justiça a respeito da sua vida. Ela vai buscar as orientações em Deus, no que ela vai fazer e como ela vai fazer. Ela vai ter o seu tempo para adorar a Deus. Ela vai ter prazer em adorar o Senhor. Ela vai ter necessidade, ela vai sentir falta do Senhor. Uma pessoa, quando não é liberta do vício, por exemplo, do álcool, ela levanta pela manhã, ela passa mal, sentindo falta, tendo necessidade. Ela pode às vezes estar muito doente, mas sem aquilo ela não consegue nem mesmo fazer alguma coisa no decorrer daquele dia. Porque aquilo se tornou o senhor daquela pessoa, e a pessoa se tornou escrava daquilo. Uma pessoa, irmãos, que é liberta em Cristo Jesus, ela é livre para adorar o Senhor. Ela quer levantar pela manhã e ela ter a sua intimidade com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua oração para Deus. Ela chama o Senhor, ela pede para que o Senhor venha com ela, para que o Senhor guie ela. Ela tem prazer em orar, irmãos. Ela tem prazer em buscar nas Escrituras Sagradas, não aquilo que ela quer, mas aquilo que Deus vai falar com ela, porque ela é livre. Ela quer estar com o seu Senhor, ela quer estar com Deus. Amém? E isso tudo nós precisamos reconhecer que foi o Senhor quem fez isso na nossa vida. É Ele que libertou você. É Ele que te chamou para um propósito, para uma missão. Você tem uma missão nessa terra. Tem algo de Deus para se concluir aqui nessa terra. Se o orgulho, a soberba está atrapalhando Deus fazer a obra completa na tua vida, pede para Ele que você não quer isso na sua vida. Joga fora e o Senhor vai te usar poderosamente. O Senhor vai fazer cumprir na sua vida aquilo tudo para o qual Ele chamou você. E para nós finalizarmos e orarmos, eu queria que você olhasse mesmo atentamente, irmãos, essa mensagem desta noite.
e que você estivesse sempre lembrando sim, trazendo sim a sua memória, da onde o Senhor te tirou. Jeremias, em Lamentações, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele certamente tinha na memória quando ali, no capítulo 1 de Jeremias, o Senhor chamou ele e fez ele, Jeremias, conhecer que ele, Deus, havia designado que ele, Jeremias, seria um profeta para as nações. Que enquanto ele ainda estava sendo formado no ventre da mãe dele, o Senhor já o havia santificado, e Deus havia designado ele para profeta para as nações. Quando você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, o propósito de Deus já estava ali sobre a tua vida. E ao longo do nosso viver, algumas coisas quis nos aprisionar, nos distanciar da verdade do nosso Deus. Mas o Senhor veio em nosso socorro, amém, igreja? O Senhor veio em teu socorro e te deixou livre. E você é livre para uma coisa: adorar a Deus, para viver a vontade de Deus. Eu creio que isso ocasiona tristeza no coração de Deus, irmão. Pessoas às vezes que viviam uma vida presa, uma vida escrava, uma vida de enfermidade, uma vida de vícios, uma vida terrivelmente debaixo de opressão, depressão, debaixo de miséria, quantas coisas. E essa pessoa é livre pelo Senhor, essa pessoa ela é liberta pelo Senhor, e ela então depois passa a viver como que se Deus não existisse. Nós temos que viver para adorá-lo, amém? Para bendizer o nome dele, e para fazer com que os nossos também tome conhecimento da grandeza do nosso Deus, do cuidado do nosso Deus para conosco. Que Deus abençoe tua vida. Que você nunca esqueça que o Senhor, Ele tem obra com você. Às vezes você pode pensar: mas eu, quem sou eu? Um dia Moisés também falou assim para o Senhor: Senhor, quem sou eu? Sou pesado de língua. Um dia o próprio Jeremias também falou para o Senhor. O próprio Jeremias: não, Senhor, eu não passo de uma criança. Mas, meus queridos, Deus, Ele levanta as coisas pequenas para confundir as grandes, amém? O Senhor nos libertou da nossa própria natureza, que éramos escravos do pecado. O Senhor, Ele implantou em nós a sua semente divina por meio de Cristo Jesus. Agora é adorá-lo, é louvar, é bendizer o nome do Senhor, o nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmão, para nós podermos agradecer ao Senhor, podermos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. O caminho que Deus escolheu para você é o melhor. Aquilo que Deus tem para você é o caminho da tua felicidade, da tua paz. Deixe o Espírito de Deus guiar, dirigir você. Louve a Ele em todo o tempo da sua vida. Mesmo que você não entenda determinadas coisas, mas saiba de uma coisa: o Senhor te libertou de você mesmo. O Senhor, Ele me libertou de mim mesmo. Coisas que carregávamos conosco, coisas que nós sabíamos, irmãos, que nos faziam e nos levavam sempre a tomar decisões que era muito prejudicial para nós e prejudicial para muitas outras pessoas. Agora hoje somos chamados para adorar o Senhor. Levanta suas mãos, você que é adorador, você que é adoradora, você que já deu a sua vida para Jesus. O que você deve fazer como adorador, como filho de Deus: exalte a Ele, em gratidão a Ele, em louvor a Ele, porque como a própria palavra de Deus nos fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E a Bíblia, ela diz, irmãos: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Adore o Senhor,
Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia, é o momento. Você pode estar aí na sua casa, você pode estar no seu carro, você pode estar onde que for. Hoje é o dia que o Senhor quer mudar essa história. Ele quer livrar daquilo que você sabe que tem dominado você, que tem escravizado você, que não tem te deixado fazer a vontade do nosso Deus. Ele, o Senhor Jesus, Ele nos liberta para nós podermos viver em liberdade. Então ora ao Senhor, entrega o seu caminho para Ele. Diga para o Senhor Jesus que você o quer como único, suficiente Salvador da sua vida. Se você ainda não entregou o seu viver para o Senhor Jesus, decida hoje você viver agora esse novo caminho de obediência ao Senhor. Saia da escravidão da carne, saia da escravidão do pecado e venha para a vida do Espírito, a vida de adoração ao Senhor, o nosso Deus. Pai, nós te bendizemos, Pai, nesta hora, Deus. Nós te glorificamos, Senhor, porque sabemos, ó meu Deus, que o Senhor é maravilhoso. Assim, ó Deus, como o Senhor Pai falou ao nosso coração, Deus querido, seja hoje em nome de Jesus o dia, Pai, da transformação, o dia, Deus, da salvação, o dia, Deus, da libertação. Senhor, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, meu Senhor, convença o coração, por mais endurecido que ele seja, Tu és poderoso, meu Deus, para mudar essa vida. Oh, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, recebe a paz de Deus na sua vida, recebe a força e a graça do nosso Deus para viver segundo a vontade do nosso Deus. O Senhor, Ele te libertou para você ser livre, para você poder cada vez mais, como filho de Deus, como filha de Deus, nunca mais você se colocar debaixo do jugo da servidão. Por isso hoje, se coloque nas mãos do Todo-Poderoso, viva para Ele, em louvor a Ele, em adoração a Ele. Pai, nós damos graças, porque sabemos que o agir do Senhor é sem igual. Senhor, fortalece aquele que estava fraco, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e em tudo, meu Senhor, dai a sua vitória hoje, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus seja louvado, que Ele continua te guiando, te dando força, e que você sempre saiba disso. Você consegue, não tem aquilo que você possa dizer, eu bem que eu estou tentando, mas eu não consigo. Você consegue em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Não se renda àquilo que é oposto à vontade de Deus. Que o Senhor guie a tua vida, que o Senhor direcione você cada vez mais para você triunfar. Aí do seu lado aí tem um envelope no banco, e esse envelope, irmão, nós estamos em todos os cultos falando a respeito da oferta, falando a respeito do dízimo, porque até mesmo em razão até de nós termos que fazer vários cultos, e nesses vários cultos são pessoas diferentes que estão vindo em cada culto. Então por isso nós deixamos esse envelope aí no banco, para que em todos os cultos, você que vem, você deixando aí a sua oferta, deixando seu dízimo, você pode colocar dentro desse envelope, e esse envelope aí, a salva está aqui. O diácono já pode até pegar aqui, por favor, diácono. Ele vai pegar aqui essa salva, e ele vai chegar até você, para ele poder então pegar da sua mão aí. Você vai colocar dentro da salva o seu dízimo e a sua oferta, nesse envelope que está aí no seu banco. Amém?
Eu quero orar, finalizando já esse culto, agradecendo a Deus pelo tudo que o Senhor te fez, pelo muito mais ainda que Ele vai fazer, e que você saiba que Ele, Deus, é Ele que está cuidando de você. Amém? Pai, eu quero te louvar, Deus, pela obediência do teu povo, por esse momento, meu Deus, que cada uma destas vidas, voluntariamente, meu Deus, com alegria no coração, eles entregam, meu Deus, os seus dízimos e as suas ofertas. Senhor, nós damos graças a Deus, porque é o Senhor Deus quem fala ao coração do teu povo, para que assim a tua obra, Deus, ela dê continuidade em evangelização, Pai, e alcance outros povos mais. Meu Deus, abençoe cada uma delas, Senhor, com a tua bênção de paz, de prosperidade, de alegria e de saúde. E agora, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, desça sobre a tua vida e permaneça para todo sempre. Amém. O povo de Deus disse, irmão? Amém. O povo de Deus disse? Amém. Meus queridos, que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evite aglomeração, viu, meus irmãos? Mas isso não impede você de dar um sorriso aí para o seu irmão, para a sua irmã. Não impede de você querer até mesmo falar alguma coisa com o seu irmão, com a sua irmã. Mantenha a distância, mas não perca isso que o Senhor nos deu, que é a nossa comunhão, a nossa unidade. Amém? Deus abençoe a todos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.